Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Que Deus nos abençoe em mais este dia. Que possamos, através de Sua palavra, crescermos na graça. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. A idolatria, ela cresce desenfreadamente. Tudo se torna um ídolo. As pessoas idolatram outras pessoas com facilidade. Quando vem naquela pessoa uma esperança, e aquilo se torna um ídolo para as pessoas, desapercebidamente. Um quadro se torna um ídolo. Israel vivia repleto de ídolos, tudo se tornava ídolos. E eles adoravam figuras. Nós vemos isso na história de Israel. Os gentios, por natureza, segundo a Bíblia, já são idólatras, né? Porque quando Deus separou, tirou Abraão, ele tirou do meio de um povo idólatra. Quando eles saíram do Egito, eles saíram do meio da idolatria. Nós vemos que quando Jacó saiu da casa de Labão, Raquel, a sua amada, carregou os ídolos de seu pai. Então a idolatria, ela é muito perigosa e fácil de ser praticada. Por quê? O conselho do apóstolo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Porque a idolatria, ela impede o homem, a mulher, as pessoas, de atingirem a vida eterna. Deus abomina a idolatria. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós encontramos que existe uma verdade, mas quantas mentiras em torno de um fato. Existe uma verdade em cada fato, existe uma verdade em cada acontecimento, mas mentiras existem muitas. Há uma força que leva as pessoas a buscarem, a serem errados. Então, por isso é que deve-se fugir da idolatria. Deus sempre aconselhou as pessoas a fugirem da idolatria. A fugirem da idolatria. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 23, é um episódio ali dentro do capítulo 15, quando Deus rejeita Saul como rei. Saul estava passando por uma prova, por um momento de dificuldade, e ele estava em aperto. Ele estava em dificuldades.
E quando ele fez algo que ele não deveria, não esperou o tempo certo da ação de Deus, não fez aquilo que era correto, que ele deveria fazer, não obedeceu ao Senhor como o Senhor lhe ordenou. Porque quando ele foi à batalha, Deus deu uma ordem a ele. Quando ele foi lutar contra os amalequitas, porquanto eles se colocaram contra Israel, quando Israel estava em sua peregrinação, em rumo à sua terra, rumo a Canaã, então Deus ordenou a Saul que fosse até ali para que então os ferisse. E Saul fez isto. Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está de fronte o Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Então Saul poupou algumas coisas. Poupou Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Por quê? Isso foi tão ruim? Sim, porque a ordem dada a ele, qual foi? Está no verso 3. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes. Matarás a homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento. Então Saul convocou o povo e eles foram. Mas vejam bem que ele não matou, ele não cumpriu a ordem do Senhor. A desobediência parece que ela às vezes é tão fácil da gente praticar. A obediência às vezes se torna tão difícil, tão custosa. Mas ele feriu Amaleque, ele venceu a guerra, mas ele deixou vivo seu rei. O restante do povo ele destruiu ao fio da espada. E quando ele viu as ovelhas gordas, viram os bois, os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Veio a palavra do Senhor a Samuel para ir repreender a Saul. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo, e aí levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha aí, um erro chama o outro, a desobediência chamou a mentira. Então ele olhou para Samuel e disse: executei a palavra do Senhor. Será realmente que ele tinha executado a palavra do Senhor? Ou tinha se omitido, deixado de cumprir tudo aquilo que o Senhor lhe tinha ordenado? Eu executei a palavra do Senhor. Mentira? Oh, coisa custosa também esta mentira. As pessoas seguem a mentira, teimosos. Você pode falar a verdade, é que eles não vão seguir. Eles, quando estão no erro, persistem no erro.
não atentam para averiguar as coisas. Então disse Samuel: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Parece que a intenção era boa, fazer holocaustos, fazer sacrifícios. Mas prossigamos um pouquinho. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequena aos teus próprios olhos, não foste feito o cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Mas lá vem Saul tentando se justificar mais um pouquinho. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas vejam, meus irmãos, a obediência, ela deve ser bem observada, para não incorrermos no erro da transgressão, porque uma transgressão chama a outra. Aí chamou a mentira, a conveniência. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Bom, as consequências da desobediência, cedo ou tarde, ela vem. Um dia chega a hora de acertar as contas. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por quê? A idolatria, ela é custosa. Ela é obstinada. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. O que viria a ser essa obstinação? Um apego forte entre seus significados, né? Porque tem outros também mais. Se temos alguns, é um apego forte, excessivo às próprias ideias. É uma teimosia, a inflexibilidade. As pessoas obstinadas são inflexíveis em suas ideias, não recebem o conselho do Senhor, são teimosos nos seus erros e vão ficar de fora, conforme a palavra diz, como lemos em Apocalipse, capítulo 21, e também você encontra no capítulo 22 do livro do Apocalipse. 21, capítulo 8, 22, capítulo 16,
capítulo 15. São essas duas. Então aí ficarão fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Um erro induz ao outro. Uma desobediência, uma transgressão induz à mentira, até chegar a essa obstinação. Obstinado. Saul foi. Que Deus nos livre dessa obstinação contra a verdade. Estarmos com um apego excessivo às nossas próprias ideias, sermos teimosos, sermos inflexíveis e não atentar para o conselho do Senhor. Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros, a respeitar uns aos outros, a sermos obedientes, a sermos tementes a Deus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos ajude. Amém, Senhor. Amém.